Olá, já pararam para pensar como é que a gente sabe as coisas? Parece uma pergunta simples, mas transformar a bagunça do mundo real em conhecimento de verdade é um desafio e tanto. Hoje, a gente vai explorar os dois grandes caminhos que a ciência usa para fazer exatamente isso. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é? E a resposta depende totalmente da lente que a gente escolhe para olhar para o mundo. Não importa a área, da biologia à economia, o jeito como começamos a investigar um problema simplesmente molda todas as respostas que vamos encontrar lá na frente. Então, qual vai ser o nosso roteiro? Primeiro, vamos conhecer os dois grandes caminhos da pesquisa. Depois, a gente mergulha de cabeça no mundo dos números com a abordagem quantitativa e, logo em seguida, no universo das histórias com a qualitativa. Depois, vamos colocar as duas lado a lado e, para fechar, vamos tentar responder aquela pergunta: tá, e agora? Qual delas usar? Pensem na pesquisa científica como se fosse uma investigação mesmo, sabe? E para isso, existem basicamente dois kits de detetive à nossa disposição. Os dois são super poderosos, mas olha, cada um funciona de um jeito completamente diferente para desvendar os mistérios. Vamos conhecer nosso primeiro detetive, a abordagem quantitativa. Ele é aquele tipo clássico, sabe? Lógico, metódico, que busca factos concretos, coisas que dê para medir. Para esse detetive, a verdade está nos números. O negócio dele é encontrar padrões que possam ser medidos e testados. A essência aqui é quantificar. A gente pega um fenômeno, por mais complexo que seja, e o traduz para a linguagem dos números. Daí para frente entram as ferramentas estatísticas para a gente conseguir entender o que está acontecendo. E o objetivo final é ambicioso: descrever, prever e, quem sabe, até controlar o que está em jogo. E a natureza dessa abordagem está toda aqui, nessa imagem. É uma linha reta, um caminho de mão única. Cada fase se apoia na anterior de um jeito super rigoroso. Depois que se avança, não tem volta. A ordem aqui é tudo. E aqui está o pulo do gato. Tudo começa com uma ideia, que vira uma teoria, e o mais importante, uma hipótese que se possa testar. E atenção, isso tudo acontece antes de se recolher um único dado. A pesquisa inteira é desenhada com um objetivo bem claro: testar aquela hipótese específica. É um caminho super estruturado. Essa abordagem parte de algumas crenças bem fortes. Acredita que a realidade é uma só, é objetiva, algo que dá para medir à distância sem contaminar o resultado. O pesquisador tem que ser totalmente neutro, imparcial. A grande ferramenta dele é a neutralidade. O trabalho não é tanto descobrir, mas sim testar algo que já se suspeita ser verdade. E para que todo esse trabalho? Bom, o grande objetivo é um só: generalização. A ideia é pegar o que se aprendeu com um grupo pequeno e representativo e poder dizer com alguma confiança que aquilo provavelmente vale para um grupo muito, mas muito maior. Agora vamos virar a página e conhecer nosso segundo detetive. Se o primeiro estava focado no o quê e no quanto, este aqui é simplesmente obcecado pelo porquê e pelo como. A abordagem qualitativa não fica na superfície, não. Ela mergulha fundo no contexto, procurando por significado. A pesquisa qualitativa brilha exatamente onde os números não conseguem chegar. Ela é perfeita para explorar o terreno complexo das experiências humanas e, para isso, não tem jeito. Precisa de contacto direto e próximo com o assunto. A palavra-chave aqui não é medição, é interpretação. E o processo aqui, nossa, não podia ser mais diferente. Em vez daquela linha reta, a gente encontra um ciclo. É um fluxo constante, um vai e vem, onde o pesquisador pode, e muitas vezes deve, voltar para etapas anteriores conforme novas ideias aparecem. A flexibilidade aqui é a alma do negócio. E isso é fundamental de entender. Na pesquisa qualitativa, recolher e analisar dados não são etapas separadas. Elas dançam juntas. Uma única entrevista pode trazer algo tão inesperado que muda o rumo de toda a pesquisa na hora. As teorias aqui não são testadas. Elas nascem e evoluem direto do campo. As crenças por trás dessa abordagem são o oposto da outra. Ela reconhece que não existe uma só realidade, mas múltiplas realidades subjetivas. O pesquisador não é um observador distante, ele faz parte do processo, ele interage e influencia. E o conhecimento não é testado, ele é descoberto, construído a partir das histórias e experiências das pessoas. Ok, agora que a gente já conhece os nossos dois detetives, que tal colocá-los frente a frente? Comparando as ferramentas e as técnicas de cada um, fica bem mais claro quando chamar um e quando chamar o outro para resolver um caso.
Vamos começar pela amostra. A quantitativa precisa de muita gente para a estatística funcionar e os resultados poderem ser generalizados. Já a qualitativa, pelo contrário, foca em poucos participantes, mas escolhidos a dedo, pela riqueza de informação que eles podem dar. E os dados em si? Para a quantitativa são números, puros e duros, recolhidos com ferramentas padronizadas tipo questionários. Na qualitativa, os dados são palavras, histórias, observações. Aqui, a principal ferramenta não é um formulário, mas o próprio pesquisador, através de entrevistas e da sua capacidade de observação. Então, onde é que cada um realmente brilha? A grande força da quantitativa é a sua objetividade, a capacidade de testar teorias com rigor e de produzir resultados que outras pessoas podem replicar. Já a qualitativa, ela oferece uma profundidade incomparável, capturando as nuances da experiência humana de um jeito que os números jamais conseguiriam. Mas cada um tem o seu calcanhar daqueles, claro. A pesquisa quantitativa pode ficar tão focada em testar uma hipótese que se torna meio cega para todo o resto, perdendo o contexto do mundo real. Por outro lado, a qualitativa é difícil de generalizar, a sua análise demora bastante tempo e os resultados dependem muito da habilidade de quem está pesquisando. E isso tudo nos leva a uma conclusão muito importante. A questão não é qual é a melhor, mas sim qual é a mais adequada para a minha pergunta. Elas não são inimigas, são ferramentas diferentes para trabalhos diferentes. Pensem num engenheiro construindo um prédio. Para a estrutura, ele precisa de cálculos exatos, de matemática pura. Isso é quantitativo. Mas para que o prédio seja um bom lugar para se viver, ele precisa conversar com os futuros moradores, entender as suas necessidades. E isso é qualitativo. Percebem? As duas coisas são absolutamente essenciais. No final, a conclusão é clara. A escolha do método não deveria ser uma questão de preferência ou de ideologia. É uma decisão prática, guiada por uma única pergunta: qual é o caminho que me vai levar a uma compreensão mais profunda do fenómeno que estou a estudar? E isso nos deixa com uma reflexão final. Da próxima vez que aparecer um estudo na nossa frente, talvez a pergunta mais importante não seja escolher entre números e narrativas. Talvez seja perguntar o que foi contado e a história de quem foi ouvida.